Olá, meus queridos, tudo jóia? Voltamos com aquele quadro que talvez seja o mais temido deste canal. Sou eu corrigindo as redações dos senhores e eu vou ser muito sincera. Eu acho esse medo... Ai, ó, o zoom funcionou. Totalmente infundado. Eu não sou má com as minhas correções, eu sou justa. Sou justa como a justiça divina. Sou justa como a calça jeans que eu usava na minha juventude. Já que eu já falei o absurdo de hoje, você pode aproveitar e se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar um comentário, porque afinal de contas nós vivemos dos seus biscoitos virtuais. O que nós vamos fazer na correção de hoje é uma correção especial. A gente vai corrigir a redação da Isabelle Blar, que foi minha aluna, hoje aluna da medicina da USP. Eu peguei a redação de 2020 dela para a gente voltar a trabalhar com as correções. Hoje eu vou fazer uma correção mais enxutinha, porque o nosso objetivo no final das contas é revisar os 5 critérios no formato Enem. Então, já deixei o texto da Isabelle aqui separadinho, posso já contar para vocês, o texto da Isabelle gerou um certo nível de polêmica na correção lá do Enem. Esse texto recebeu como um total 940, e o que a gente vê é que ela perdeu pontos na competência 1, em que ela tirou 160, e na competência 5, em que ela tirou 180. E aí, lembrando, esse 180 significa que um corretor deu 200 e o outro corretor deu 160, ok? E aí, eu não vi ainda a redação dela, eu vou corrigir com vocês aqui, direto na tela. Aproveita, já segue a Isabelle, o arroba dela tá aqui embaixo, já manda um beijo pra ela, que ela é maravilhosa. E a gente agora vai ver se concorda ou discorda dos corretores do Enem lá em 2020. Bom, então, primeira coisa, eu só mexi nessa redação para tirar as identificações, né, para ter a privacidade da Isabelle no final das contas. Então, vamos lembrar. O tema do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil no século XXI. O estigma associado às doenças mentais, resumindo, ok? Vamos ver o que ela fez com isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a plena saúde é resultado da união entre o bem-estar. Aí aqui a gente já tem um probleminha que eu vou sinalizar em vermelhinho. Temos um problema de competência número 1, porque bem-estar tem hífen, necessariamente. Tá aparecendo para vocês aí o hífen, gente? Tem que ter esse hífen. Mental, físico, mental e social. Então, a Isabelle começa a fazer o texto dela já apresentando o repertório sociocultural, que é o chamado modelo biopsicossocial de saúde. Então, eu já vou colocar aqui, já sinalizar, né? Então, aqui a gente tem um repertório sociocultural. Especificamente, ela usou o modelo nódulo, não. Ela usou o modelo biopsicossocial. Quem é meu aluno conhece esse repertório, assim, de cor, né? E salteado. Deixa eu diminuir um tiquinho o tamanho. Acho que o 12 vai ficar mais elegante aqui. Então, ok. Entretanto, então ela já me avisa que ela vai marcar um contraste na tese, o que é tanto um elemento de competência 4 quanto um elemento de competência 3, porque ao mesmo tempo ela está fazendo a coesão e estabelecendo uma relação argumentativa. Na contemporaneidade, vários fatores, e aí ela usa palavras que marcam opinião, impedem a efetivação desse bem-estar. Ela deveria colocar o hífen de novo, e eu vou ser muito sincera, eu não gosto dessa repetição tão próxima. Sobretudo, palavra de opinião, quando se trata da questão psíquica. Então, ela está aqui já sinalizando o tema, estigma associado às doenças mentais no Brasil, falou de questão mental. Desafios, que é uma palavra que mostra que ela tem um posicionamento, como o trabalho em excesso, então ela já está me apresentando ali. Deixa eu só diminuir a letra para ficar mais confortável para gente. Ela está aqui, ó,
falando quais são os obstáculos à saúde mental. Obstáculo 1. O trabalho em excesso e o descaso governamental com essa área. Obstáculo 2. Opa! Gente, eu tô saindo de uma gripe, é por isso que eu tô com essa voz esquisita, tá? Então, obstáculo 2. Com essa área da saúde, e aí eu consigo ver que a questão do descaso governamental pode ter a ver com o aspecto que está lá no tema de estigma, ok? O estigma se manifesta, por exemplo, por meio da negligência e ineficiência governamental. Dificultam aí, então estamos criando problemas, a manutenção de uma sociedade saudável. Como resultado, uma relação de consequência, e aí ela retoma disso, tem-se o crescimento dos casos de problemas psicológicos, ok? Problemas psicológicos, a gente está dentro do tema. E, nossa, que posicionada, inevitavelmente, os problemas desencadeados por essas doenças. Então, aqui a relação é de consequência da consequência, digamos assim, no âmbito pessoal e no coletivo, que eu imagino que sejam os âmbitos em que ela vai falar do estigma. Beleza. Introdução, ela falou do tema, ela tem um repertório sociocultural, eu consigo perceber a tese, acho que tá tudo bem. Acho que eu vou dar uma subidinha aqui na minha cadeira, eu tô achando que eu tô muito baixinha. Eu sou baixinha, mas a cadeira disfarça, quer ver? Ó, bem melhor. Mais elegante o negócio. Ok. Cabe pontuar, e aí ela usa um a princípio, e aí ela vai falar das duas causas, né? Então, deixa eu já sinalizar aqui. A autoexploração, que é o obstáculo 1, que estava lá, e a negligência estatal, que é o obstáculo 2. Então, isso cria uma coerência, isso revela que tem um projeto de texto. Lembrando, projeto de texto é avaliado e valorizado na competência número 3, por isso que eu estou colocando aqui esse turquesa, como as principais, e ela fala que é uma relação causal, desse problema de saúde. Aí ela vai fazer um outro repertório sociocultural, já vi que tem ali Revolução Industrial. Então, repertório sociocultural 2. Após a Revolução Industrial, o cidadão adquiriu um significado econômico. Tá. Achei adquirir uma palavra esquisita, ela não chega a estar errada, não. Mas a Isabelle foi minha aluna, sabe que eu sou bem chata para essas coisas, então eu vou encher o saco. Porque eu não adquiriu, né? Ele passou a ter um significado econômico, e aí ela precisa me explicar isso, perfeito. Passou a ser avaliado pela sua, ou seja, dele, capacidade de produção. Ok. Depois de séculos, ou seja, ela está atualizando essa referência dela, perfeito. Essa mentalidade, e aí ela fala que isso se mantém, e aí o ainda tem esse papel de palavra de opinião. Ainda se faz presente na sociedade global. Contraste, porém, uma oração conformativa conforme, e ela vai fazer mais um repertório sociocultural. Coreano Byung-Chul Han, o indivíduo contemporâneo internalizou a cobrança por produtividade. Beleza. Falou o que o Byung-Chul Han diz, agora ela tem que falar o que o Byung-Chul Han tem a ver com as calças. Você conhece essa expressão? Não é exatamente Byung-Chul Han tem a ver com as calças, não. Você sabe do que eu tô falando. Então, o que ele tem a ver com essa argumentação? Ela precisa tornar esse repertório produtivo. Esse fenômeno, a internalização da cobrança pelo indivíduo contemporâneo, conforme afirmado pelo Byung-Chul Han, ocasionou, ou seja, é uma relação causal, uma coisa causou outra. A sociedade do desempenho, que é o nome do conceito lá do Byung-Chul Han, marcada pela exigência interna de resultados e de metas cada vez maiores e inatingíveis. Ok, isso aqui é posicionamento, né?
A busca incansável por resultados extraordinários, e aí tem uma repetição de desencadeia. E ela escreveu desencadeia errado, porque o desencadeia tem um izinho, ela escreveu desencadeia. Então, tá errado aqui. Já temos alguns desvios gramaticais. Espera aí que eu ainda vou achar o desencadeou, que está em algum outro lugar. Desencadeia uma negligência com as demais áreas da vida. Ok, posicionou. Como, exemplificando. Exemplificar é sempre bom. Como a saúde. E tem como resultado a sociedade do cansaço, que é um outro conceito do Byung-Chul Han, né, gente? Estágio no qual, ok, os cidadãos se encontram exaustos e doentes, física e mentalmente. Tá, então ela explicou como é que a autoexploração tem a ver com esse contexto de adoecimento mental. Entretanto, até agora ela não falou de estigma, hein? Preconceito, discriminação. Então, tá faltando. Ademais, a relação de adição. A insuficiência, por vezes, a ausência, gostei muito do modalizador, por vezes, de investimento no tratamento de doenças mentais, ok? Como, ou seja, conforme observado. Aí ela vai exemplificar. Na redução da verba direcionada à saúde mental no SUS, decretada pelo governo federal em 2020, colabora para a manutenção dos transtornos psicológicos na sociedade brasileira. Aqui eu tenho 2 puxões de orelha. E, para mim, o 160 na competência 1 tá justificado. Eu achei mais de 2 desvios gramaticais até agora. Então aqui, ó, ok, concordo. Quais são os meus 2 puxões de orelha? Primeiro, a Isabelle passou um parágrafo inteiro sem falar sobre o estigma associado às doenças mentais. E o segundo, colaborar com, é diferente de colaborar para. Eu já expliquei isso aqui no canal, mas não custa explicar novamente, né? Então vamos lá, câmera da mãozinha. Colaborei com minha sugestão para a avaliação do curso. E aqui a gente tem uma diferença, né, gente? Colaborei com minha sugestão, a sugestão é o objeto da colaboração, é aquilo com o qual estou colaborando. E a avaliação é o alvo, é aquilo que recebe a sugestão, a contribuição. Portanto, aqui colabora para a manutenção de transtornos psicológicos. Se você entendeu a diferença de colaborar com e colaborar para, você vai pôr um exemplo aqui embaixo nos comentários. Uma frase em que você usa ou um, ou outro, ou os dois. Vou dar um outro exemplo. Colaborei com um chazinho de gengibre para a recuperação da professora Jana. Chazinho de gengibre é o que eu entreguei. A recuperação da Jana é o que foi beneficiado. Deixa aqui embaixo uma frase para você treinar a diferença de colaborar com e colaborar para. Não adianta saber gramática de cor. Você precisa treinar, aplicar, efetivar, concretizar e implementar. O que é isso, Brasil? Bora pro próximo parágrafo. Então, puxei a orelha, perdeu 40 pontos na competência número 1 e não falou de estigma. Vamos ver se aparece estigma aqui. É possível observar como consequência, então está indicando uma relação consecutiva desse cenário que veio antes, a elevada taxa de crescimento de doenças psicológicas. E aí ela vai exemplificar como ansiedade e depressão. Eu gosto sempre da estratégia de exemplificação, ela dá uma enriquecida no texto, e de manifestações psicossomáticas. Então aqui ela está me dando as consequências. Doenças psicológicas e manifestações psicossomáticas. Isso é, então tá explicando. Mal-estar, e aí mal-estar tem hífen, indiretamente causado, ok, por esses transtornos, os transtornos psicológicos. Aí ela vai adicionar, além disso,
As doenças mentais tornam o indivíduo incapacitado de exercer atividades que antes considerava simples. Aqui temos um problema, tem uma generalização. Então, eu, como professora de redação, colocaria pode tornar, ou podem, né, porque são as doenças. Então, aqui tem um probleminha de competência 3. Podem tornar o indivíduo incapacitado de exercer atividades que antes considerava o indivíduo simples. Essa consequência, ok, tá retomando, adicionou, além de prejudicá-lo individualmente, ok, reflete-se negativamente, então está posicionando na economia. E aí ela vai explicar, haja vista a perda temporária dos funcionários afetados. Tal situação, a situação anteriormente apresentada, revela o problema, não cumprimento de um dos princípios do SUS, e aí dá para considerar um outro repertório sociocultural, que preza, ou seja, que defende, que preconiza a medicina preventiva. Ela vai explicar o que isso tem a ver com a história. Tendo em vista que o investimento necessário para a prevenção dessas doenças é inferior ao valor demandado para o seu tratamento e para a reposição do déficit econômico ocasionado pela ausência dos trabalhadores. Achei linda essa estrutura de retomar as consequências que já tinham sido apresentadas. A questão, por exemplo, de esses trabalhadores se ausentarem do trabalho. Lindo. Dessa forma, é explícita a necessidade de ações para reverter esse problema de saúde pública, e ela está usando essa frase final, esse daí, para fazer o gancho para a proposta de intervenção. Eu tenho uma coisa bombástica para dizer. Isabelle não merece esse 940, ela merece menos. Eu não sabia, Isabelle, que você tinha feito isso, minha filha. Porque ela não fala do estigma associado às doenças mentais. Ela fala sobre doenças mentais. Para mim, ela deveria ter perdido ponto também na competência 2, talvez na competência 3. Então, jovens, me contem se vocês acham que eu tô pegando muito pesado. Agora vamos pro último parágrafo, competência 5. Lembrando, ela perdeu ponto na competência 5. Vamos ver o que esse corretor que tirou ponto dela implicou. Impende, portanto, jovens. Peraí que eu vou fazer o zoom. Jovens. Eu tenho certeza que Isabelle nunca usou a palavra impende. Que palavra é essa, meu irmão? Então, já que a gente está aqui neste momento interação, deixa aqui embaixo nos comentários as palavras raras, para dizer o mínimo, e que você só usa na sua redação. Isabelle usou impende. Eu vou pôr um coração aqui em cima, porque não é porque eu amo isso aqui não, é só porque meu coração quase parou de tristeza de ver essa palavra que ela nunca usa. Impende, portanto, que ela está concluindo, que as empresas empregadoras, então esse daqui é o agente. Olha, eu tô aqui, ó, contando, já fez o agente. As empresas empregadoras com o objetivo de reduzir os índices de enfermidades mentais em suas sedes, não apenas nas sedes, né? Podiam ser também nas suas filiais. Achei sem sentido sério. Realizem a ação, parcerias público-privadas com o SUS, aí vírgula, aí a gente teria o meio, por meio de consultas semanais com profissionais da área, como psicólogos e psiquiatras. O como pode ser considerado um detalhamento. Tá, vamos ver se aqui tá tudo ok. As empresas, com o objetivo de reduzir os índices de enfermidades, realizem parcelas público-privadas, aí é complicado, né? Parcerias público-privadas, porque a parceria público-privada é agente a agente, não é necessariamente uma ação. Por meio de consultas semanais com profissionais da área, como psicólogos. Na minha opinião, ela não tem ação. O que ela pôs aqui para ser ação é, na verdade, agente. Então aqui, ó, eu vou pôr um vermelhinho porque tá faltando a ação. Acho que talvez seja esse o problema que o corretor pegou, hein?
concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, junto a isso, é necessário que agente, sociedade civil, e aí ela dá um pouquinho mais de informação sobre o agente, mas continua sendo agente, representado por organizações não governamentais, exija à sociedade, ok, a ação, o aumento do capital investido na saúde pública pelo governo federal. Ah, como que isso vai ser feito? A partir de, por meio de, reuniões com seus representantes. Essa ação, ou seja, a ação que veio antes, objetivará a efetivação do direito à saúde aos cidadãos. Aí tem a vírgula que ela tirou, conforme, então aqui é o detalhamento, as definições da OMS. Beleza. Na minha opinião, a segunda proposta dela está completa. A primeira não está, mas a segunda está completa. Portanto, eu discordo. Eu acho que aqui ela merecia um 200. Aí ela vai fechar, né, fazer o fechamento do texto dela. Espera-se assim. E aí só que ela lembrou que tinha que falar de estigmas, né? Que os estigmas relacionados às doenças mentais sejam superados pelo Brasil. De uma maneira artificial, ela acaba fazendo o texto fechando, falando dos estigmas. Mas isso não é suficiente para mim. Se eu tivesse que dar nota a essa redação, qual nota eu daria? Esta aqui. Eu daria 160 na competência 1. Eu até daria 200 na competência 2, porque ela acaba falando, ela só não desenvolve suficientemente. Eu daria 160 na competência 3, pela ausência da discussão sobre os estigmas e os preconceitos, 200 na competência 4 e 200 na competência 5. Para mim, isso não é um 940, isso é um 920. Agora eu pergunto para vocês, deu para dar uma revisada nos critérios Enem, dar uma lembradinha para a gente começar o nosso 2023 bombando de correção? Você quer ter a sua redação corrigida por mim aqui no canal? É só você me seguir nas minhas redes sociais e me mandar por lá uma foto do seu texto. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês. A gente volta na quarta-feira. Eu tô com o meu calendáriozinho aqui com o ver, ler e ouvir desta semana. Beijo!